com a responsabilidade e a incumbência de trazer, Senhor, aquilo que o Senhor já colocara no seu coração, que é a tua palavra que sara, a tua palavra que cura, que liberta, que transforma e restaura, Senhor. Então, Senhor, faz eles, Senhor, aleluia, instrumento, Senhor, nesta noite, meu Deus, que nós venhamos, meu Pai, ouvir aquilo que o Teu Espírito Santo vai falar, Senhor, através dos lábios do Teu Filho. Não aquilo que nós queremos ouvir, Jesus, mas aquilo que é direcionado pelo Teu Espírito Santo. Então abençoa, Senhor, o Teu Filho, para a honra e glória do Teu nome, é o que eu te peço, te oro. E já por fé eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê, diz amém. Glória a Deus. Com a graça e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, amém, irmãos? A irmã Fernanda estava falando comigo que queria tanto um avivamento desse no Brasil, mas vai acontecer, irmãos, certo? Vai chegar o momento de ser nessa nação, certo? Porque nós temos duas opções, né? Ou nós fugimos e o avivamento não acontece, né? Ou nós atendemos o chamado de Deus, que é obedecer a sua palavra para o avivamento acontecer. Mais de 100 horas ininterrupta buscando a presença de Deus, né? Precisa estar em obediência, irmãos, senão não consegue. Porque vem o cansaço, irmão, né? Vem o cansaço, né? Mas chega um momento, glória a Deus e aleluia, que o nosso corpo já está anestesiado em buscar a presença de Deus, irmão. Já não sentimos mais, porque é a presença do Espírito Santo fluindo na nossa vida, certo? Então acredito que isso vai acontecer, mas precisamos obedecer, irmão, né? Tudo coopera, irmão, nessa noite para trazer uma palavra como essa, né? Estava meditando nessa palavra e louvor aqui falou acerca disso, barquinho, navio, né? Obediência, soldado ferido, né? E a palavra é justamente isso, irmãos. Para não se frustrar, para não se ferir, precisa obedecer, irmão. Vamos falar em um contexto, a qual quando a obediência não está sobre a vida de um cristão, nós vamos colocar outras vidas em perigos. Jonas, a palavra foi direcionada ao seu coração. O chamado de Jonas não era só ir em Nínive, mas era obedecer aquilo que Deus chamou ele para fazer. E muitas das vezes, irmãos, recebemos um chamado como esse, que é de obedecer a voz do Senhor, a palavra de Deus. E muitas das vezes não queremos, irmãos, porque vem muitas coisas sobre a nossa vida. Hoje a igreja do Senhor, ela está enfrentando situações que não já enfrentou lá em tempos atrás. Hoje as coisas já estão mais evoluídas. A luta já não é mais a mesma. A batalha já não é mais a mesma. A frustração já não é mais a mesma coisa. Já é algo diferente, porque Jesus está se aproximando. Então vai exigir de nós, num tempo como esse, estar em obediência. E não é fácil obedecer a voz de Deus. Muitas das vezes vem sobre o nosso coração: será que realmente é Deus que está falando? Será que é realmente o Senhor que está me chamando para estar em obediência? Vem a dúvida, irmão. Porque queremos ser igual Tomé, ver, pegar para crer, irmão. O Deus que nós servimos, Ele é real. O Deus a qual Jonas conhecia era um Deus real. Mas Jonas toma uma decisão ao contrário daquilo que Deus queria para a vida dele, que era obedecer. Você está vendo soldados feridos hoje, irmão? É porque estão fugindo. Estão fugindo do chamado, irmão. Deus tem um chamado específico para cada um. O chamado da igreja é pregar o evangelho, mas Deus tem algo específico para cada um de nós aqui. O chamado crucial de Jonas era obedecer a palavra de Deus. Então Deus nos convida para estar em obediência, irmãos. E não é fácil obedecer.
Hoje os filhos, eles não querem mais nem obedecer aos pais. Hoje já não existe mais aqueles respeitos, João Marcos, pelos anciões. Me lembro de que se eu passasse, quando meu avô estivesse conversando com alguém, quando ele terminasse a conversa, ele chamava minha avó, botava os milhos no chão e fazia eu ficar de joelho. Fique aqui para você aprender a obedecer, não é para passar quando pessoas estiverem conversando no meio. Se você for fazer isso hoje, irmão, se revoltam as pessoas, os filhos. Então Jonas se revolta, o que eu vou fazer acolá naquela cidade? E Jonas coloca pessoas, você sabia que tem pessoas colocando a família em risco? Você sabia que se um membro daquela família fugir da presença de Deus, ele está colocando a sua família em risco? Se nós formos olhar para o contexto de Jonas, todos que estavam ali naquele navio, naquele barco, estavam em perigo. Tanto por adorar outros deuses, porque você viu que naquele contexto, vários deuses eram adorados. Adora o teu Deus, para essa tempestade parar. Mas o crucial foi a desobediência de Jonas para aquele mar estar agitado. Às vezes o mar está agitado, irmão. Às vezes o mar está muito agitado por causa da desobediência. Nós estávamos aqui falando na terça-feira acerca da Turquia, né? Onde teve o terremoto. Qual foi o outro país? Síria. É triste uma cena como aquela, irmão. Mais de 37 mil pessoas mortas. Mas você sabia que naquele local ali vários deuses são adorados? Se trai morto, meu irmão. Aí às vezes a gente, poxa, meu irmão, a gente fica triste com a cena daquela, com a situação daquela. Mas a desobediência está instalada naquela nação, irmão. Aí é difícil a ira de Deus não ser derramada numa ocasião como aquela. Não é difícil Deus não permitir algo acontecer para ver se aqueles que ficam caem em si, que eles só têm que adorar um Deus verdadeiro e fiel. Jonas coloca todos do barco em risco, mas aqueles que estavam no barco precisavam ter a consciência que eles tinham que adorar o Deus que Jonas adorava e fugiu, irmão. Para nós entrarmos no texto, Jonas capítulo 1. Então não fuja não, viu? Não vamos fugir não, porque nós temos um chamado de Deus, irmão. Se o chamado de Deus para a tua vida é aqui em cima, pregar o evangelho, vai, irmão. Tenha medo não. Deus é contigo. Se o chamado da igreja é ir lá para fora também, vamos, irmão, que Deus é conosco. Assim diz a palavra do Senhor. Eu vou ler todo o capítulo, muito extenso. Meus irmãos, acompanhem aí para a glória de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, entrou nele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor lançou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de ser feito em pedaços. Então os marinheiros temeram e clamaram cada um o seu Deus. E lançavam no mar a carga que nele havia para aliviarem do peso. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitando dormia um sono profundo. Cara, foge e ainda dorme, meu Deus. O mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, clama o teu Deus, talvez assim se ele lembre de nós, para que não pereçamos.
Cada um dizia ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos a razão, porque nós sobreveio a este mal. Eles lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe perguntaram: declara-nos agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? E eles lhe respondeu: eu sou hebreu, e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor, e lhes disseram: por que fizeste isso? Pois sabiam os homens que ele fugia de diante do Senhor, porque lhes tinha revelado isto. Perguntou-lhe: que te faremos para que o mar se aquiete? Pois o mar estava cada vez mais bravo. E eles lhe respondeu: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa e que vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam e esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais bravo contra eles. Então clamaram ao Senhor: ah, Senhor, nos te rogamos, não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, nem ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste que aprove. Então levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e a fúria do mar cessou. Tomamos estes homens de grande temor do Senhor, e ofereçam sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. 3 situações no contexto: tempestade, sono espiritual e peixe. Veja quando um servo de Deus, uma serva do Senhor, alguém que é cristão, que conhece a palavra, as verdades de Deus, quando foge da presença do Senhor, a primeira coisa que sobrevém é a tempestade. Quando você vê um lar passando por tribulação, passando por situações adversas, quando você vê um bairro assolado pela destruição, quando você vê uma nação sofrendo, pode ter a certeza, por meio dessa palavra, que alguém fugiu da presença de Deus, que alguém não atendeu o chamado de Deus. Veja que quando isso acontece dentro do lar, como eu já falei no início, toda a família está em risco. Veja quando algo acontece numa cidade, numa nação, glória a Deus e aleluia, todos estão no mesmo contexto, ninguém está isento de nada. Poderia ter até naquelas nações alguém que não adorasse outros deuses, mas ficou na mesma situação. Então, irmãos, a obediência, ela tem que estar conosco todos os dias. Não é fácil, irmãos, quando vem uma luta, uma batalha, uma tempestade, obedecer a Deus. A primeira coisa, às vezes, a qual nós contestamos é contra o nosso Deus. A primeira coisa que quando alguém foge da presença de Deus, o primeiro nome que é citado pelos demais é Deus. Vixe, não era crente. Vixe, não conhecia a palavra. Essa daí não era aqueles que pregavam não ali na rua. A primeira coisa é o nome de Deus, irmãos, que está em jogo. Quando nós desobedecemos, a primeira coisa que as pessoas falam é de Deus. Cadê o Deus que eles serviam? Deus não tem culpa, irmãos, de nós desobedecermos a sua palavra e a sua voz. Deus não tem culpa de nada, mas é a primeira coisa que as pessoas falam, vem no lábio das pessoas, é Deus. Então a desobediência vai acarretar, tempestade, é notória.
Deus fala com Jonas. O chamado de Jonas era obedecer a Deus. Era ir àquela cidade pregar o evangelho, anunciar o reino de Deus. Mas ele opta por fugir. Ninguém foge dos olhos de Deus, irmão. Podemos cometer toda a atrocidade, mas nós não fugimos dos olhos de Deus. Deus nos conhece, irmão. Deus já sabia, por fazer o chamado a Jonas, que ele ia fugir, irmão. Deus já sabia que a tempestade vinha sobre o mar, porque Jonas ia para o navio se esconder lá no porão. A primeira coisa, irmãos, que acontece quando nós desobedecemos é nos esconder, irmão. Sabe aquela pessoa passando de cabeça baixa? A primeira coisa, irmão, é se esconder. Mas a solução não está se esconder, irmão. A solução está no arrependimento. Jonas reconhece, irmão: ei, me joguem no mar, porque é eu que estou causando essa ira de Deus no mar. Me joguem no mar que o mar vai se acalmar. Jonas reconhece que era o causador daquela tempestade. Muitas das vezes não queremos reconhecer, irmão. Muitas das vezes falta dentro de nós o reconhecimento de Deus, irmão. Reconhecer que erramos mesmo, que falhamos. Porque nós somos sujeitos, irmãos. Nós não estamos isentos, nós somos sujeitos, irmão. Mas o arrependimento verdadeiro é diferente do remorso, irmão. Você vê que a tempestade a cada dia na vida de alguns vai se aumentando, porque as pessoas desobedecem, até choram momentaneamente, mas depois que passa o choro, irmãos, começam a fazer a mesma coisa. Deus não nos chamou para estar só em obediência, mas Deus nos chamou para obedecer, irmão. Tem um texto que diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer. Glória a Deus. As lutas, as provações, os problemas, muitas vezes são consequências da desobediência. No meio da tempestade, seus amigos no barco o lançaram. Vai ter momentos, irmãos, devido à desobediência, as pessoas vão ficar só. Estamos numa visita, eu, Emerson e o pastor: meu querido, se você continuar, você vai ficar só. Porque a família não vai aguentar a sua desobediência. Os seus amigos não vão aguentar a sua desobediência. Os seus parentes não vão aguentar a sua desobediência. Os que estão ao seu redor não vão aguentar. Os homens que estavam com Jonas no barco já não estavam mais aguentando, meu. Eles estavam lançando tudo fora. Eles pensavam que as coisas que estavam dentro era a situação da causa da tempestade. Não era só Jonas, irmão. As coisas poderiam até ter ficado no barco, porque era Jonas, irmão. Se eles lançam Jonas fora logo, aí vamos sortear aqui para ver quem que vai cair. Cai logo em quem? No Jonas, irmão, porque era ele. Aí, além da tempestade, Jonas ainda consegue dormir depois da desobediência. Irmão, será que tem condições de nós desobedecer a Deus e colocar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir, irmão? Acho que não, irmão. Porque Jonas foge e ainda consegue dormir lá no porão, Emerson. Eu não consigo, até eu fico imaginando: Senhor, como é que pode acontecer isso? Todos que estavam ali naquele barco aterrorizados com a situação, o mar agitado e Jonas dormindo. Jonas estava no sono espiritual, irmão. Sabe o que é que eu vejo por esse contexto? Tem muita gente dormindo espiritualmente. Eu não falo de dormência, do cansaço não, mas é espiritual mesmo, irmão. Por isso que está aí o louvor, soldados feridos, irmão, dormindo. Vai ter que surgir algo, irmão. Eu vejo naquele avivamento lá nos Estados Unidos, foi preciso surgir algo, irmão.
Foi preciso 37 mil pessoas morrerem para ter um avivamento de mais de 100 horas ininterruptas de oração, buscando a presença de Deus. O povo deixou tudo de lado, irmão. Eu acredito que aquele povo ali trabalha, mas deixou. Tiveram que buscar a presença de Deus. Você acha que era só Jonas que estava dormindo? Todos estavam naquele barco também dormindo, irmão, porque adoravam outros deuses. Era notória a tempestade acontecer. Eles acreditaram no Deus que Jonas servia. Será que vai ser preciso algo acontecer? Será que vai ser preciso nós pular aqui no canal, como o Nardim pescava aqui, não era, Nardim? Será que vai ser preciso nós pular no canal para o peixe pegar nós, gente? Porque aqui tem peixe grande, viu, irmão? Nesse canal aqui, dá para engolir um. Enquanto todos estavam correndo, gritando, lançando cargas no mar e orando, Jonas dormia, pensando que estava tudo bem. Mas não estava. Estava uma triste consequência da desobediência, que o apóstolo Paulo clamou, de cauterização da consciência. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Aqui é quando a pessoa não percebe mais, nem mesmo a tempestade desperta para buscar Deus. Sabe o que é tudo acontecendo e a pessoa dormindo, irmão? Cauterizada, neutralizada, parece que está dormente. Estava esse contexto, Nadinha, aqui. As pessoas dormindo. Pessoa nem percebendo. Jonas nem percebia que estava acontecendo uma tempestade, irmão. Que estava jogando as outras vidas em riscos, colocando. Eu peço a Deus misericórdia. Se eu tenho misericórdia de mim, porque se eu errar, se o meu pé deslizar, tem misericórdia dos teus filhos, Senhor. Porque às vezes pelo um erro, né, consequências são drásticas. Alguns anos atrás, meu primo faleceu. E meu tio ficou sem acreditar. Passou até em jornal, ele foi atropelado ali em frente ao Via Sul. O carro pegou ele numa força tão grande, quebrou ele todinho. Morreu na hora. Caiu em frente ao Via Sul ali. Teve uma passeata, o Austin Soares parou, muita gente, né? Mas a minha tia, infelizmente, mentiu. Até se culpou por muito tempo, foi muita conversa e tudo, para ela se conscientizar que passou, errou, já foi. Primeira vez que o menino vai para uma festa, irmão. Que a minha tia resolve deixar ir para uma festa e ela mente para o meu tio. Ela disse que ele estava dormindo com a minha avó. E o meu tio foi dormir tranquilo para no outro dia ir para a feira. E quando ele está do lado de fora, arrumando o carro, a pessoa já tinha visto a cena e veio: ei, teu filho está ali, foi atropelado. Não, senhora, não, meu filho não. Meu filho está dormindo lá na minha sogra. Só que não estava. E eu não lembro bem a idade, lembra, filho? A idade que ele faleceu? 18 anos, novo, cara, bem aparentado, bonito. Perdeu a vida. Desobediência causa isso, irmão. Causa perda de vidas. Se nós desobedecermos, quantas vidas não serão tragadas por nós não pregar o evangelho? A missão era nossa. O chamado para obedecer aí é nosso. Aí o Janilson botou aí 17. O Janilson está conectado. Falta só ouvir o vaso, aí dá tudo certo. Deparou, pois, assim, um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Deus é misericordioso, né, irmão? O peixe poderia realmente ter mastigado Jonas todinho, irmão. Ter se abastecido mesmo de Jonas. Mas Deus não permitiu. Deus permitiu ele só ser engolido.
Muitas coisas vão acontecer, nós vamos só ser engolidos, irmão. A nossa vida não vai ser tragada para ver se às vezes nós desperta. O peixe simboliza situações gigantescas, maiores do que nós, e muitas vezes pensamos que não tem saída. Jonas entra dentro do peixe, pronto, a solução ali, né, João Marcos? Como é que esse cara vai sair daí de dentro, mesmo? Como é que vai acontecer isso? Muitas das vezes nós achamos que nós não temos condições de sair de determinadas situações, irmão. Muitas das vezes a luta fica quase nos vencendo, porque nós achamos que nós não temos capacidade de buscar em Deus e sair dessa luta. Muitas pessoas creio que no leito de um hospital pensam dessa forma, irmão. Como é que eu vou sair daqui numa situação como essa? Você vê que a nossa irmã que está lá internada, que a gente ora aqui na live, irmão, aos olhos de Deus, aos olhos das pessoas é difícil, irmão. Mas a irmã saiu lá do UTI, não foi? A irmã já saiu da UTI, irmão. O que simboliza, né, esse gigante, essas situações gigantescas? Pode ser um vício, pode ser uma dívida, ou pode ser uma separação, ou vários outros contextos. Contudo, o peixe muitas vezes serve para nós como uma proteção e um veículo para nos levar ao lugar certo, que é a vontade de Deus. O veículo de Jonas foi o peixe. Ele estava protegido ali, irmão. Se ele fosse só lançado no mar, talvez qualquer outro ser ali do mar tivesse tragado Jonas. Então Deus é tão misericordioso que talvez eu possa pensar assim: eu vou te enviar até um veículo para tu ir até o meu chamado. O teu escape de ser jogado no mar vai ser esse peixe. Então onde é que está o nosso escape, irmão? Está em Deus, irmão. Está na presença de Deus, irmão. Está em obediência a Deus, irmão. Está em viver a palavra de Deus. Esse é o nosso escape, não tem como, irmãos. Eu gosto de citar quando a gente faz algumas visitas, porque algumas coisas acontecem ali e cabem no contexto. A pessoa diz que eu posso vencer. Eu posso vencer sozinho sem estar em Deus. Ouvimos isso, foi, mestre? Você não vai conseguir, não. Se com Deus, irmãos, já está uma situação como essa, imagine sem Deus. Como é que tu vai conseguir vencer? Jonas não foi tragado por qualquer outro ser ou pelo peixe, porque Deus ainda estava sobre a mão, sobre Jonas. O chamado ainda está de pé, Jonas. Aquilo que eu lancei no teu coração ainda está em pé. Jonas, a palavra ainda está em ti, Jonas. Sabe por que às vezes nós não somos tragados, irmão? Porque a mão do Senhor ainda está sobre nós. Porque os olhos de Deus ainda contemplam o que nós passamos nessa terra. Deus contempla, irmão, a nossa luta, a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa batalha, para estar de pé, para vir para a casa do Senhor, irmão. Muitas das vezes o meu corpo pede para quê? Para estar em casa, irmão. Eu tinha várias pessoas trabalhando comigo. Sabe quem trabalha comigo agora? Só eu e Deus, irmão. Eu sou o meu chefe. Eu procuro por lá, Senhor, será que eu vou aguentar operar 3 máquinas dessas? Muitas das vezes nós vamos olhar, irmãos, e vamos achar que estamos só. Você não está só. Eu não estou só. A igreja do Senhor, ela não está só, irmão. O avivamento do Senhor vai vir quando nós entendemos que nós não estamos só. Deus está conosco, a presença do Espírito Santo de Deus está conosco, irmão. Pode vir luta, tempestade, podemos passar até pelo momento de desobediência, mas Deus ainda está conosco. Porque se Deus fosse dar ênfase, João Marco, que nós pensamos, né?
Às vezes é o que nós falamos, às vezes as nossas ações, meu irmão, nós já estava consumido. A solução é oração e obediência. Como forma de conserto diante da presença do Senhor, mesmo que isso tenha que começar na barriga do peixe, como foi com o profeta Fujão, mas a obediência é melhor do que sacrifício. As pessoas cometiam o erro, iam até o sacerdote entregar sacrifício. Hoje nós temos acesso a Deus, irmão. Precisamos sacrificar nada não, precisamos só obedecer, irmão. Antes iam até os sacerdotes, olha, comecei algo, está aqui, ó, sacrifício. Hoje é só reconhecer, irmão. Hoje é só ter um reconhecimento. Reconhecer que falhamos, às vezes erramos. E sentir o perdão de Deus. É tão bom sentir o perdão de Deus, irmão. Eu subo aqui em cima e eu peço misericórdia. Senhor, tem misericórdia, porque eu sou sujeito à falha. Misericórdia de mim, da minha vida. Usa a minha vida, usa a vida dos teus filhos que sobem aqui em cima. Usa quem está lá na portaria, Senhor. Eu sempre peço a Deus um abraço ali, possa já aquela pessoa que entra por ali já venha sentir o aconchego da tua presença, Senhor. Num aperto de mão, Senhor. Então esse é o propósito de Deus na nossa vida, irmão. Quais são os benefícios de obedecer a Deus, irmão? Quando você vê uma família abençoada, irmão. Quando você vê um lar, as coisas acontecendo, glória a Deus e aleluia, dando tudo certo, irmão. Pode ter certeza, irmão, que aquele lá ali está obedecendo a Deus. Quando você vê uma família prosperando, eu falo numa prosperidade espiritual e material. Quando você vê dentro de um lar as coisas dando certo para aquela família está pagando um preço para obedecer a Deus. Quando você vê Deus usando a vida de uma pessoa, na pregação do Evangelho, sendo um hospitaleiro com alguém, na simples conversa que tem, uma vida reconhece que o caminho é com Deus, pode ter certeza que aquela vida está pagando um preço para obedecer a Deus. Então é melhor obedecer, irmão. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não quer dizer, irmãos, que desobedecer é o fim. Todos que estavam naquele barco achavam que era um fim, irmão. Muitas das vezes estamos nessa mesma condição. Poxa, quando algo acontece, pronto, é o fim, acabou. Não dá mais. Não consigo mais. Não é o fim, irmão. É o início de algo que Deus tem para a tua vida. Porque Deus é o princípio e o fim, irmão. Jonas vai àquela cidade pregar a palavra de Deus. O que acontece com aquela cidade? O que foi que aconteceu com aquela cidade? A cidade se converteu, irmão. Mesmo que depois fosse destruída, mas o que foi que aconteceu naquele momento, depois de Jonas se arrepender e reconhecer que precisava obedecer a Deus? A cidade se converteu, irmão. Você sabe o que é através da sua vida, você testemunhando, você obedecendo, você anunciando a palavra de Deus e uma vida se converter, irmão? Esse é o chamado para ti e para mim. É isso que Deus quer para a nossa vida. Encerro aqui para a gente entrar em oração. Irmão, não vamos querer colocar outras vidas em risco. Porque se uma coluna de uma casa ela se desmoronar, as demais não vão aguentar, irmão.
Se uma coluna ela se desmoronar dentro de um lar, as demais não vão aguentar. Não dá para fugir dessa responsabilidade. É uma responsabilidade grande, irmão. Jonas naquele momento era o que para Deus? Era referência para Deus, irmão. Era o espelho de Deus. Jonas faz tudo ao contrário. Precisava passar por toda essa situação para reconhecer, para obedecer e ser o espelho de Deus. O nosso testemunho cabe nesse contexto, irmão. Quem nós éramos? Qual era a nossa referência? Como era o nosso comportamento? Veja aí como, quando Deus chegou na nossa vida. Quando Jesus entrou dentro do nosso lar. Veja como as pessoas nos veem hoje. Vejam como as pessoas viam Jonas dentro daquele barco. Vejam como as pessoas viram Jonas naquela cidade pregando a palavra de Deus. Deus transforma, irmão. O Deus, ele é específico, Jonis, para transformar a maldição em bênção. A especialidade de Deus, irmão. Quando parece que o mal vai avançar e destruir, se torna uma bênção. Pediram a Jonas: ei, ora o teu Deus aí, meu irmão. Ora o teu Deus aí para ver se essa tempestade acaba. Sabe quando as pessoas chegam para ti: ei, ora aí pela minha vida. Então, irmãos, a palavra é essa. Agradeço a Deus pela essa oportunidade, que vocês possam ter compreendido a palavra de Deus nessa noite.